Vamos voltando do recreio aí. Recreio agora tá mais fácil, né? Só levantar, tá pertinho. É isso aí. Vamos dar andamento aqui na sessão 2.4. Referente às avaliações, ainda eu não falei com vocês, né? Nós não temos a confirmação do retorno das aulas na próxima segunda-feira. Parece que o governador vai fazer um novo pronunciamento e aí as instituições aí de ensino superior vão tomar a decisão aí voltada para as informações da área de saúde. Então aguardem aí essas informações para realmente saber se as aulas retornam na segunda-feira ou não. Pela percepção do cenário que está acontecendo, aparentemente elas não vão voltar, mas espera isso se tornar oficial, por favor. Uma outra informação importante, uma aluna, não sei de qual curso, ela divulgou que as provas B1 aconteceriam no mês de junho. Tá? Ela está com essa informação equivocada. Eu não sei se ela pegou essa informação dos cursos à distância ou realmente ela colocou essa informação como fake news, mas não é verdade. Tá? Então aguardem aí informações oficiais. Eu vou estar passando ou pelo grupo, né, por intermédio dos representantes, ou direto no e-mail de vocês, tá? Estou usando essas duas ferramentas, porque como nós temos muitos alunos dessemestralizados fora de grupo, eu estou também mandando por e-mail essas mensagens, tá bom? Então, a princípio, aguardar a informação de quando retorna as aulas oficiais, né? E referente às provas B1, também aguardar isso daí. O que é importante? Que o aluno já tenha aí um pouco, já estude um pouco, né? A sessão 1.1 até a 2.4 de todas as disciplinas, que eu acho que está até mais simples de ser feito aí, para ter uma preparação já para essas avaliações, tá? Vamos dar andamento aqui ao modelo de gestão, tá? Na sessão 2.4, hoje a gente finaliza aí esse processo. Então, a partir da semana que vem, ou a gente vai fazer revisão de todas as sessões da 1.1 até a 2.4, ou a gente vai combinar de assistir a palestra da área de marketing aí na terça-feira, tá? Toninho, no recreio eu pesquisei um pouquinho mais do Sigma aí para nos auxiliar, tá? Então vou deixar um link aqui para você que é um artigo que eu tinha já um pouco de conhecimento sobre ele, só para te auxiliar aí como que é feita essa atividade dentro das empresas. Ele é um pouco mais ilustrativo e ele vai te dar uma boa noção referente ao como que é feito esse processo aí pelos gestores, tá? E realmente ele é conhecido por Six Sigma, tá? Então, como eles falam controle de qualidade, é mais na parte de baixo mesmo da pirâmide, tá? Se você perguntar lá para as pessoas específicas do departamento, provavelmente eles vão te falar sobre essa ferramenta aí, tá? Na verdade, a ferramenta é um passo a passo, mas é bom você dar uma lidinha no artigo para você ter um pouquinho mais de embasamento lá para falar com eles. Pessoal, todos esse link, professor, vai estar disponível onde? Lá no AVA, no 2.4. Tá, ok. Tá. Então, pelo jeito, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ok, professor. Beleza. Vou dar andamento aqui, tá? Isso daí foi só para ilustrar, tá, Toninho? Referente ao tema aí, para você não
ter as dúvidas, tá? Ele também fala um pouquinho das formas que são feitas e etc. É bacana, vale a pena fazer um pouquinho mais de pesquisa. Ainda mais no seu segmento aí que mexe direto com a saúde das pessoas, né? Se pegar aí até as pessoas estão tendo problema até com álcool gel, né? Pessoa incendiando as mãos, tá? Tendo de tudo. Tudo isso está ligado à qualidade do produto, não só a qualidade em si, né? Mas também a forma que ele deve ser utilizado, né? Então tudo isso daí faz parte do produtor, né? Quando você tem um produto que coloca a saúde da pessoa em risco, tem que ter algumas observações na embalagem. São esses tipos de processo que estão ligados à qualidade do produto, né? Não só o produto específico, mas a sua forma de utilização. Eu vendo faca, por exemplo, eu tenho que colocar lá uma observação, né? O produto cortante, crianças até 6 anos ou 8 anos não devem manusear esse tipo de produto. Tudo isso está do nosso produto, tá? Então, o fabricante ele tem que estar muito atento dentro desse processo. Nós vamos falar um pouquinho de aspectos emergentes do planejamento. Vamos falar um pouquinho de projeto, do PMI, um pouquinho do que vocês aprenderam lá com a professora Cíntia. Um pouquinho mais suave do que a primeira parte da aula. Acho que vocês vão gostar um pouquinho mais. Nós falamos aí sobre o benchmark, que na seção 2.3, que são ideias, né? São resultados aí do que acontece no mercado para nossa tomada de decisão. É bom a gente saber o que está acontecendo externo para nos apoiar aí, para a gente ter uma relação do que nós devemos ou não fazer. Por mais que você trabalhe numa empresa que seja a número 1, sempre o mercado ele vai te trazer situações para a sua evolução. Volto a falar, não é só o concorrente. São pessoas internas da empresa vai trazer essa evolução. Pesquisa de mercado de consumidores vai trazer essa percepção. Vendedores externos vai trazer essa percepção. E óbvio, né? Ferramentas tecnológicas aí de pesquisa. Hoje você consegue fazer pesquisa com redes sociais, tem várias formas de você conseguir obter informações, tá? Aí fica a critério de cada empresa, cada setor, parte financeira, né? Que tudo envolve dinheiro, né? Eu vou fazer uma pesquisa, mas tudo tem que envolve capital ou no mínimo tempo para ser feita essas atividades. Análise SWOT, aí nós falamos também. Nós falamos de gerenciamento de informação. Falamos do 6 Sigma aí, que é a análise da qualidade dos produtos. Aí, como medir, analisar, mensurar, controlar e definir. Agora nós vamos falar sobre os aspectos emergentes do planejamento. Quanto à gestão de projetos aí para o PMI, né, que é a bíblia aí do projeto, esta pode ser definida como aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos, tá? Então, o autor, o que ele faz aqui? Ele faz um pensamento do quê? Que a nossa habilidade em projetos, a gente só vai conseguir fazer a aplicação dele com o quê? Com conhecimentos, com habilidades de ferramentas e técnicas com atividades do projeto, tá? Então, eu tenho que ter o que para a gente dar continuidade aí em gestão? Eu tenho que ter o conhecimento e habilidades de ferramentas. Quando a gente fala que a gente faz as coisas pelo feeling, pelo nosso conhecimento, hoje ele já não é mais suficiente. Então, o que eu preciso continuar evoluindo? Eu preciso ter
o conhecimento e as habilidades do quê? Das ferramentas que são utilizadas. Cada ano ou cada semestre é desenvolvida uma nova ferramenta tecnológica. Então, o que aquilo traz para a gente dentro das empresas, né? Então, esse desenvolvimento das nossas técnicas, ela vai ser contínuo. Então, nós tínhamos várias ferramentas de desenvolvimento aí de análise de informações, e nos últimos anos teve, né, ou tem uma ferramenta aí chamada Power BI, que ele é um gerenciador aí da Microsoft de informações do que acontece no cotidiano dentro das empresas. Então, a minha forma de conhecimento, de análise dos departamentos, elas vão sempre estar mudando no nosso dia a dia. Essa habilidade de desenvolvimento de coisas novas, a gente não pode perder como gestor, né? Porque a ferramenta que ela foi usada há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, ela hoje já não tem mais o mesmo valor para a nossa tomada de decisão. É muito similar à tecnologia, né? O que nós aprendemos há 5, 6 anos atrás, por exemplo, nos celulares, hoje praticamente a gente já não usa nenhuma das ferramentas que a gente usava 6 anos atrás no mesmo processo, no mesmo aparelho, né? Na mesma tecnologia, não no mesmo aparelho, porque o que mudou foi o aparelho, né? Então, na mesma tecnologia, criam-se novas situações desses desenvolvimentos de informação. Então, o que dentro do projeto PMI ele diz aqui? Que nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter as habilidades, as ferramentas e as técnicas para quê? Para justamente conseguir gerenciar esses projetos. Professor, se faltar uma dessas características, a gente vai conseguir gerenciar o projeto? A gente não consegue. A gente não consegue gerenciar projetos sem o conhecimento, sem habilidades de gestão, sem a utilização de ferramentas e sem as técnicas e as atividades do projeto. Você não consegue fazer. Se faltar uma dessas habilidades, a gente não consegue ser um gestor que entrega aí resultado, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Então, para ser um gestor, a gente começa a ter várias características. Uma única característica não vai ser suficiente. Por exemplo, a pessoa ela é muito técnica, né? Então ela tem um conhecimento muito grande daquela parte que ela faz. Então ela, por exemplo, o cara é um ótimo químico, então ele vai fazer aquilo com uma perfeição muito boa, mas ele vai fazer o quê? A parte técnica daquela atividade. Para ele ser um gestor, ele precisa ter outros tipos de conhecimento, né? Não adianta ele ser só um ótimo químico. Ele tem que conhecer um pouquinho de marketing, ele tem que ter um entendimento financeiro do processo, ele tem que ter outras situações que vai fazer ele ser uma pessoa muito mais completa. Então, se faltar uma das atividades, a gente não consegue fazer uma gestão, não posso falar perfeita, mas uma gestão com tanta habilidade, né? Com tanta maestria, porque envolve vários aspectos. O que adianta eu ser uma pessoa técnica se minha relação humana ela tem deficiência? Eu sou uma pessoa que tem muitos atritos, que não consigo. Não adianta, porque você não vai entregar resultados, né? Tecnicamente você entrega, né? Porque você é um bom químico, você tem um ótimo conhecimento, mas você vai ser uma pessoa muito mais ligada à parte operacional. Não que essa pessoa não seja importante dentro das empresas, mas essa pessoa, ela vai ter o quê? Um desenvolvimento específico num departamento, diferente do gestor da atividade que vocês estão estudando, que é o que? Voltada a ter o que? Um conhecimento geral do processo. Por isso que eu falo, o administrador ele tem um diferencial. Ele pode não saber como funciona lá o processo químico, né? Mas ele vai ter ideia de como funciona o processo de produção, o processo ele vai saber sobre matéria-prima, ele vai ter várias atividades ligadas à parte técnica. Então, pode ter a pessoa técnica, mas o administrador ele vai ter o conhecimento de como funciona aquele processo.
Dentro disso, ele consegue, na parte de vendas, na parte financeira e assim por diante. Dou o exemplo de vocês mesmos, alunos, né? Vocês chegaram com uma percepção muito mais micro dos processos e hoje, quando eu falo de uma atividade, vocês citam vários exemplos de outras atividades que estão ligadas. Então, o administrador, ele tem a cabeça dele o quê? Várias caixinhas. Tá? Então, tecnicamente, ele está ligado em várias atividades. Isso que é bacana dessa parte aí de gestão, né? Então, nós estamos ligados à entrega de vários resultados e tendo percepções em vários departamentos. Em outras palavras, gerenciar um projeto vai implicar na utilização de uma boa base para definir e planejar todo o trabalho a ser realizado, conduzir a execução das atividades, colocando o plano em prática, verificar e controlar o desempenho da execução e garantir que as características e específicas controladas sejam entregues no resultado do projeto, seja esse resultado um bem ou serviço, tá? Volto a falar aqui que nós temos muita relação ao produto específico, né? Mas quando a gente entrega um resultado em serviço, ele tem o mesmo valor aí, que a gente usa muito mais exemplo de produtos palpáveis. Mas dentro de uma loja, por exemplo, que eu estou fazendo uma venda, quando eu faço uma venda com qualidade, que o cliente ele sai satisfeito não só com o produto que ele está levando, mas também com o atendimento que ele teve, a forma de pagamento. O que eu fiz? Além de eu vender para ele um produto que é um bem, eu também vendi um serviço. Então ele sai muito mais satisfeito, né? Algumas lojas, o vendedor ele acompanha o cliente até a porta e depois ele fala uma boa tarde, né? Então é o que? Ele está prestando um serviço adicional ali ao que o cliente pensou em receber naquele momento. Quanto à gestão de projetos para o PMI, esta pode ser definido como a aplicação de conhecimentos. Já foi esse slide. Oi, professor, bom dia. Bom dia? Quem falou bom dia? Não, é o Anderson, é que eu queria perguntar um negócio aqui, ó. Pode falar. Você já sabe que já vai retomar as aulas? Ou ainda não tem um dia assim ainda? Daqui a pouco a gente volta nesse assunto aí, Anderson, no final da aula. Pessoal, vamos dar andamento aqui, ó. Eu trouxe aqui um material de apoio para a disciplina, vou deixar o link aqui para vocês. Dicas para transformar sua gestão de projetos em vantagens competitivas, tá? Então eu trouxe um artigo aqui para vocês. Deixa eu ver se ele abre aqui para vocês. Ô, professor. Sou eu. Esses links, esses artigos, você vai deixar no AVA também? Então, eu acho que já está no AVA já. Eu coloquei o material, abriu aí o artigo para vocês? Aqui apareceu o artigo. Ah, tá. Esses artigos, sim, ele está no AVA. Deixa eu ver se eu já coloquei. Deixa eu entrar lá. Eu tô com o AVA aqui aberto na seção 2.3. Tem algumas coisas aqui de algumas aulas. É essas que você já está dando agora? Isso. Beleza. Só confirmar aqui.
Isso, ó, pessoal, não sei se vocês estão vendo a minha tela, ó. Então tem aula do professor aqui, né, ao vivo, tá? Esse é o material em PDF. A hora que eu terminar a aula, o que eu vou colocar também? Aula ao vivo, a gravação, né? Então vou ter o PDF, que é a aula do professor, e a aula ao vivo gravada, tá? Então tá tudo aqui certinho. Não esqueçam que nós temos a aula destaque lá, tá? Com os convidados aí especiais de mercado aí que pode agregar para vocês, tá? Na aula de vocês aí o Ricardo Amorim aí, o economista, falando sobre modelos de gestão. Mais um agregado aí para a aula de vocês. Quando vocês tiverem um tempinho, não esqueça. Voltando aqui, então, vou deixar o artigo lá para vocês, dicas para transformar sua gestão de projetos, tá? Em vantagens competitivas. Então, o aprimoramento aí da metodologia, como a comunicação influencia no projeto, tá? A comunicação realmente ela vai fazer muita diferença aqui na entrega de resultados. Quem se comunica bem, né, acaba tendo aí influência dentro dos processos aí de uma forma positiva, né? Até naquela casa da Globo lá, que as pessoas estão confinadas, né? Tá tendo, a gente percebe que quem consegue se comunicar melhor com as pessoas aí tá tendo um bom resultado e tá ficando mais tempo lá, né? Claro que tem outras características lá, né? Tem outros interesses, mas tem pessoas que se comunicam bem lá, que estão conseguindo ficar mais tempo lá dentro do processo, que é um pouco diferente do que acontece dentro das empresas, tá? Então, como montar o seu time, né? Tarefas definidas aí e hora de gerenciamento de risco. É um artigo bacana aí que diz respeito aí à gestão de projetos, tá? Que está ligado diretamente aos modelos de gestão. É só para ilustrar a aula, tá? Não está ligado à lição de casa, mas vale a pena. Para o Williams, a inovação organizacional é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização. A criatividade, uma forma de inovação organizacional, é a geração de ideias novas e úteis. Dentre as principais inovações que impactam o funcionamento organizacional está a tecnologia, que engloba conhecimento, ferramenta e tecnologia para a transformação de insumos, produtos e serviços no processo organizacional. O autor ele linka aqui a inovação, tá? A implantação de processos que sejam bem sucedidos. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês: quando a gente fala de inovação, ela não está ligada só à parte tecnológica, tá? A inovação ela está ligada a qualquer coisa que a gente consiga evoluir dentro das empresas. Então, esse processo de criatividade, de ideias novas, elas não estão relacionadas somente a critérios de tecnologia. Então, por exemplo, se eu faço um processo que foi feito desde 1980 lá na empresa, do mesmo jeito, eu não estou evoluindo. Mas se eu vou e modifico aquele processo e ela tem um benefício, esse processo tem um benefício para a empresa, isso daí foi o quê? Um processo de novas ideias e de criatividade. Então, só para deixar claro para vocês, que essa criatividade ela não precisa estar ligada somente à tecnologia, e sim tudo que você consiga alterar para melhorar resultados está ligado às ideias criativas que você consegue fazer dentro das empresas. Ô, professor, geralmente a maioria das empresas hoje elas estão fazendo isso, né? Elas criam um departamento ou até mesmo encontros com os seus colaboradores ou até mesmo com o corpo executivo para estar fazendo essas análises de fazer inovação, de implantação de novos projetos, essas coisas, né? Uma interação maior com seus colaboradores.
Agora você usou a palavra que eu entendo a mais correta. As pessoas que estão envolvidas no processo, do começo ao fim, eles passaram a ter mais autonomia para tomada de decisão das empresas, tá? Uma coisa que eu acho bastante valioso é aquelas caixinhas que tem de sugestões. Claro que hoje não precisa ser especificamente as caixinhas, né? A gente consegue ter, por exemplo, grupos de WhatsApp, a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor. Mas a voz dos envolvidos, elas passaram a ter muito mais valor na entrega de resultados. Porque às vezes a ideia, às vezes não, a maioria, né, das vezes a ideia ela pode vir de qualquer pessoa, não necessariamente da parte de gestão. Então, hoje, com esse desenvolvimento das pessoas cada vez mais cedo, pode ser um colaborador que esteja há pouco tempo dentro da empresa, que tenha uma ideia que vai alavancar, assim, os processos da empresa de uma forma bem mais diferenciada do que as próprias pessoas que estão ali já há algum tempo. Então, essa valorização aí, ela tá muito ligada ao desenvolvimento, mas é uma abertura da empresa, né? Porque quando a gente abre para as pessoas ficarem dando opinião, nós temos desde coisas fantásticas, também como coisas bizarras. Então, a gente precisa também ponderar, né, a que nível é essa abertura. Às vezes a gente vai acabar escutando coisas que a gente não gostaria. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso daí, tá? Não, eu falo isso, professor, porque que nem lá na TNG, geralmente eles escutam mais os colaboradores que estão presentes, por exemplo, na loja, para uma tomada de decisão do que principalmente do que pelo menos a ideia ou a decisão das pessoas do corpo executivo, porque eles não estão presentes ali na loja para saber todo o desenvolvimento do dia a dia, né? Hoje eles escutam mais a gente colaborador do que como tomada de decisão do que os próprios executivos. Então, para você ver como isso daí é um amadurecimento da empresa de uma forma diferenciada, né? Do que quando a gente faz a análise da pirâmide, qual que seria a ideia, né? Que a informação viesse de cima para baixo. E dessa forma aí tá o quê? Eles estão buscando a informação na parte burocrática, né? Da parte onde acontece os processos, para ir tomar a decisão, depois dessa decisão vir de cima para baixo. Isso daí é um amadurecimento da empresa. Parece ser simples, né, fazer isso, mas não é tão simples como parece. Vamos escutar os colaboradores e aí a gente vai tomar a decisão. Não é, a empresa ela precisa ter um amadurecimento bastante grande para esse processo acontecer, tá? Eu estou no mercado há bastante tempo, são poucas empresas que conseguem fazer isso com bastante perfeição. Claro, cada dia mais eles vão tentar fazer isso, mas não é um processo tão simples. Alguém ia falar mais alguma coisa? Professor, lá na empresa onde eu trabalho, eles têm a caixinha, né, de ideias brilhantes. Cada pessoa que dá uma ideia e essa ideia é colocada em prática, essa pessoa ganha uma premiação. Então, assim, isso incentiva, né, os colaboradores a ter a dar sugestões, ideias, né, para que eles possam, dentro de tantas ideias, de tantas sugestões, ver uma ideia que é importante, né, para a empresa e ali colocar em prática. E eu vejo muito isso acontecer lá. Muitas pessoas já ganham premiação por dar uma ideia e essa ideia dá certo. Então, é fantástico, né? É mais um processo maior de evolução ainda. Porque além de eles abrirem, né, para as pessoas opinarem, ainda você tem um benefício ali financeiro que te incentiva você estar pensando em prol da empresa. E tem um outro detalhe, né? Pessoal, querendo ou não, nós dependemos das empresas. Então, quanto melhor a empresa ela tiver no mercado, melhor posicionada, ganhando mais dinheiro, a tendência é o quê? A gente está melhor também, tá? É uma tendência. Em algumas empresas não acontece,
Mas a maioria das empresas é o quê? Quanto mais benefício a empresa tem, mais benefício os seus funcionários também têm. Então, esse cuidado, essa relação empresa, funcionário, eles têm que estar bem ligados aí nessa entrega de resultado. Mas seu exemplo foi bem positivo, Toninho. Tem algumas empresas mesmo que linkam aí a relação de ideias com a parte financeira de benefícios. E tem outras empresas que possuem mesmo departamentos de ideias, tá? São ali, são departamentos que estão a todo momento desenvolvendo coisas novas e criando coisas novas, que aí é uma terceira etapa de todo esse processo aqui que a gente está falando. Cada dia mais vão ter empresas ligadas ao quê? Esse desenvolvimento contínuo, tá? Vou dar até um exemplo aqui da Intel, que o próprio autor ele cita aqui, que é o quê? A empresa ela não espera o mercado pedir inovação, ela vai estar inovando já o seu processo dentro de um período. Então, diferente do que o mercado diz que deve ser feito, a empresa vai estar evoluindo no seu processo, porque ela entende que a evolução ela faz parte do negócio dela, tá? Vou dar andamento aqui Obrigado pela participação. Só para concluir, professor, o pessoal às vezes se junta 3, até mesmo 4 pessoas para uma ideia só, entendeu? Acontece isso, e essas 3, 4 pessoas ganham o prêmio. E para cada pessoa é R$100, né? Pela ideia brilhante. Então isso é muito bom. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui. Você já participou disso daí? Então, professor, porque assim, lá no setor onde eu trabalho, não funciona essas ideias brilhantes lá. A gente já teve muitas ideias brilhantes, já deu muitas opiniões, sugestões lá no setor. Que cada departamento, né, tem umas normas, uns regulamentos. E lá pra gente isso não funciona, entendeu? Isso funciona mais para a área da produção. Entendi. Tem coisas que, por exemplo, você pode dar uma ideia brilhante, né? Mas se ele estiver fora da conduta aí do processo da empresa, essa ideia ela acaba não indo para frente, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, a ideia ela tem que ser brilhante dentro de uma limitação ali de ideologia da empresa, fora normas governamentais e outras coisas, né? Não adianta você ter uma ideia brilhante no qual você vai passar aí por cima da lei, né? Então não faz muito sentido. Então tem essas restrições aí sempre durante as ideias, mas o departamento aí desse desenvolvimento de ideias ele vai ser contínuo, tá? Tá muito ligado essas relações que nós fazemos quando nós juntamos vários grupos, né, para eles escrever genericamente de alguma coisa. Sempre surgem algumas ideias aí positivas, tá? Dando andamento aqui, exemplificando, a Intel investiu milhões de dólares a cada 3 anos para desenvolver nova tecnologia, pois sua curva S tem essa duração. Por exemplo, os chips da Intel são aperfeiçoados a cada 3 anos, sendo que cerca de 1 ano antes que a tecnologia anterior se torne obsoleta, descontinuada, a Intel lança um novo chip, que segue sua própria curva S de inovação. Tá? Então, a curva S, que eles falam da tecnologia, por que ela é S? Né? Ela tem um desenho de desenvolvimento, tá? Então, você vai fazer, né? Você vai criar essa tecnologia, nós vamos estar aqui embaixo, né? Onde nós temos o esforço aqui, o início do desenvolvimento do produto, e esse produto ele começa a crescer, né? Ele vai desenvolver, a tecnologia vai amadurecer, e quando ela começa a tomar as proporções, ela tem uma subida dentro das empresas, e com a entrada de novas tecnologias, no caso aqui da Intel, o que acontece? Esse gráfico ele começa a ser contínuo, tá? Quando essa tecnologia ela se aproxima do limite aqui que o autor diz, ela passa o S, ele passa a ter uma perna maior aqui na sua continuidade. Pessoal, quando tudo começa
andar aqui contínuo, né? Nós tivemos o desenvolvimento, o crescimento e ele passou a ser contínuo. Quanto mais tecnologia entrar, o que vai acontecer com essa nossa curva S? Se a gente continua trabalhando somente com esse tipo de tecnologia, com os entrantes de novas tecnologias, o que vai acontecer com o nosso S? O nosso S, daqui 2, 3 anos, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma queda aqui, ó, para ir para o final. Então, ele vai voltando aqui, ó, o seu desempenho, que antes era positivo de subida, ele vai estabilizar e com o passar do tempo ele vai ter uma queda. Então, o que nós temos que fazer com tecnologia, com desenvolvimento de produtos e etc. Nós vamos aproveitar aqui a nossa curva S, quando ela estiver na subida. Quando ela estabilizar, nós temos que ter já um plano B de um novo entrante, de um produto ou de um serviço, porque a gente sabe que aquilo lá vai ter uma queda. Quando estabilizou, nos próximos meses, aquilo vai começar a cair. Então, a curva S serve para quê? Para a gente ter a percepção. Eu estou usando uma tecnologia que eu estou vendendo 1 milhão por mês. No outro mês, eu estou vendendo 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Quando eu começar a vender 1,5 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, o que vai acontecer? Eu vou estar percebendo que já não tem mais o crescimento daquela tecnologia. O que eu preciso fazer? Um novo entrante de uma nova tecnologia. Vou começar do zero aqui, vendendo 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, mas eu vendo 100 mil mais 1 milhão e meio, 200 mil mais 1 milhão e meio. E aí, quando esse daqui cair para 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, eu vou ter uma nova tecnologia aqui entrante que vai substituir esse processo. Professor, a minha empresa ela não tem essa capacidade de substituir. Então, quando esse produto aqui cair de 1 milhão e meio para 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200, o que vai acontecer aqui? Se eu não tenho um produto que substitui, aqui no caso da Intel, que é um novo chip, vai chegar um momento que eu não tenho faturamento, aí eu começo a desligar funcionário, eu começo a retrair o meu processo de produção. Então, a inovação ela está ligado a esses processos, tá? Não somente de tecnologia, tá? O Toninho comentou aí, o Alice também, que é o quê? São processos que conseguem evoluir e trazer novas situações para as empresas. A gente visa muito só tecnologia, eu vou conseguir desenvolver coisas novas só com tecnologia. Isso não é verdade, tá? Tem empreendedores aí que fazem coisas novas, por exemplo, fast food, esses carrinhos aí mais sofisticados. Então, nós tínhamos os carrinhos vendendo produtos com um perfil. O que eles fizeram? Eles desenvolveram uma nova situação e tornaram algo gourmet. Então, lá um produto que você comprava R$6, hoje você compra por 25. Olha como eles tiveram a percepção de desenvolvimento e não numa coisa que está ligada à tecnologia, e sim ali no produto específico. E você paga R$25 e ainda tira selfie para postar nas redes sociais que você está lá, entendeu? Segundo o Williams, em 2016, a inovação decorre de grandes ideias. Portanto, um ponto de partida para o gerenciamento da inovação consiste em gerenciar as fontes de inovação, de onde surgem novas ideias, que são os inventores brilhantes, mas esses são raros. Então, quando afirmamos que a inovação tem início com grandes ideias, estamos dizendo na realidade que a inovação precisa com a criatividade. Neste ponto, para a gestão da inovação, as empresas devem proporcionar ambientes de trabalhos criativos, no qual os funcionários percebem que a criatividade é bem-vinda e valorizada. Tá? Hoje, dentro das empresas, a gente pode pegar aí essas empresas ligadas à tecnologia ou não à tecnologia, as pessoas têm muito mais liberdade, né? Então, não é um processo que a pessoa ela fica muito presa à sua atividade ou à sua gestão daquele processo, porque as empresas entenderam que elas precisam estar criando coisas novas. Eu não vou nem falar de Google, dessas grandes empresas que, assim, elas dão uma liberdade de 200% para o funcionário.
Mas hoje os funcionários eles estão muito mais ligados a uma liberdade, né, dentro do processo. Então, uma loja que tinha um perfil muito ligado às roupas sociais. Não necessariamente os funcionários eles precisam hoje ir para essa loja tão social, né? O vendedor, porque eles perceberam que não é essa relação tão pragmática que vai trazer um resultado de inovação dentro do processo. Então, as empresas, o que elas se preocupam? Qual que é o resultado que aquilo está dando? Aquilo está dando um resultado positivo? Então, não precisa ser tão pragmático nas ações ali no dia a dia. O importante é o quê? Que aquilo lá esteja atingindo o objetivo da empresa. Então, eu quero que eles produzam 5.000 peças por dia lá dentro daquele processo. O processo tem que ser A, B, C, D e E. Aquilo é comprovado, né? Que a gente consegue tirar 5.000 peças. Às vezes, um funcionário ele faz uma movimentação de uma atitude ali de B para D, por exemplo, no qual, de vez de produzir 5.000 peças, produz 5.000 peças e 5.006 peças. Professor, mas 6 peças a mais? Pessoal, se nós fizermos uma análise que 5.000 peças era o limite, né, de produção, se um funcionário ele consegue atingir 6 peças a mais de um processo que foi pesquisado, aquilo teve um benefício. Essas 6 peças a mais é um diferencial na hora da sua tomada de decisão lá na parte financeira, na parte de marketing. Se a gente consegue evoluir qualquer processo numa porcentagem, mesmo que seja pequena, ela tem um impacto, porque em algum momento alguém falou que aquele processo tinha que ser daquela forma. Então, a importância do quê? Dessa liberdade das pessoas envolvidas. Liberdade não quer dizer libertinagem, tá? Não vou fazer o processo do jeito que eu acho que está correto. E sim, vou fazer dentro de um perfil de quantidade aí mínima para a tomada de decisão. O autor deixa uma frase aqui para a gente refletir, né? Como você percebe a ligação entre planejamento, gestão de projeto e gestão da inovação? Pense, as inovações precisam ser planejadas como qualquer ação gerencial, e é por meio de projetos que as inovações são concretizadas e incorporadas aos produtos e serviços para gerar vantagens competitivas para as organizações, tá? Então, na parte de gestão, nós temos que pensar que as inovações, elas são como qualquer processo que a gente tem que planejar, organizar, dirigir e controlar, não muda nada. Não é porque a inovação ela vai ser feita de qualquer forma. Para o gestor, a inovação ela é como um processo como qualquer outro, como a implantação de um novo produto, como a implantação do novo processo. Essa implantação também são feitas com as inovações. Então, vai ter uma inovação lá, para o gestor é a mesma coisa, ele vai ter que fazer lá os 4 passos do planejamento até a entrega lá de você estar controlando esse processo. Para a gente não muda nada. O que nós temos que mudar aí como gestor? A liberdade para as pessoas se pronunciarem. No caso do Toninho aí, uma liberdade da empresa, até inclusive com a parte financeira, com bônus. O Wallace, que era uma empresa teoricamente muito mais formal, né? A TNG, ela passa o quê? A pensar num processo aí mais de liberdade, né? Do que está acontecendo no mercado. Há 10, 15 anos atrás, a TNG era uma empresa, né, que vendia produtos muito mais formais. Hoje você passa aí na frente das lojas, você percebe que ela é uma empresa que ela evoluiu, né? Ela não vende só aqueles produtos específicos, ela está ligada a um público um pouco mais generalista. Ela não perdeu o perfil dela, né? São cortes aí sofisticados, mas você percebe que ela ampliou, né, a possibilidade de compra dos produtos. Pelo menos é a minha visão de fora da empresa, e também não sou um consumidor da marca. O Wallace, se ele quiser falar alguma coisa aí para a gente, ele fica à vontade.
Não, então, professor, a empresa ela tem como prioridade continuar com a visão do social, do casual, né? Mas agora ela entrou numa atitude de incorporar o estilo urbano também, porque eles viram que não era somente aquele tempo antigo, de pessoas antigas que só estavam buscando aquilo, eles viram que também precisavam se adequar ao mercado, que muitas pessoas jovens ou até meia idade estão procurando também um novo estilo. Então, essa foi a preocupação da TNG hoje. Então, assim, é perceptível isso, tá? Volto a falar. Era uma loja que ela tinha um padrão um público-alvo muito específico. Então, não é fácil essas mudanças. Só você mudar a ideologia de uma empresa é muito difícil. A empresa ela surge com perfil, as pessoas são doutrinadas àquela característica da empresa, e a empresa mudar sua cultura é muito difícil de verdade. Não é simples, precisa ter uma gestão, cabeça muito aberta para esse processo conseguir acontecer. Porque as próprias pessoas elas passam a não acreditar naquilo. Então, se você não acredita em algo, o que vai acontecer? Você não vai entregar resultado daquilo, né? Dando andamento aqui, o tema inovação e tecnologia provavelmente remete seu pensamento para produtos e serviços digitais, não é mesmo? Entretanto, tecnologia envolve conhecimento e capacidade para se fazer algo. Então, o autor aqui comenta, né? Comenta que pode ocorrer 4 tipos básicos de inovação em produtos e serviços, tá? Então, sempre que eu estou inovando num produto ou num serviço, eu estou usando tecnologia, não necessariamente digital, tá? Que isso nós precisamos tirar da nossa cabeça como gestor, que só tem desenvolvimento quando está ligado à tecnologia. Isso daí é falso, tá? Dentro dos processos, tá? Que o Toninho ele comentou aí que dentro da empresa dele ele não consegue ter novas ideias ali porque não está ligado a processos. Depois eu vou conversar com ele aqui no particular para a gente tentar ter algumas ideias aí. Vou querer uma porcentagem do valor que ele ganha. Tá? Nós temos aí o modelo dos negócios, tá? E o modelo de gestão. Portanto, a gestão da inovação é importante para todos os segmentos. Então, diferente do que você está fazendo dentro da empresa, a inovação ela pode estar implementada naquele processo. Ah, como que eu vou inovar se eu sou de tal setor? Sempre tem como inovar. Sempre tem como fazer aquilo de forma diferente. É só a gente pensar de como que pode ser feito e tentar implementar essa nova situação dentro das empresas, tá? Então, não linkem a parte de desenvolvimento somente à tecnologia, por favor. Pessoal, vou abrir aí para perguntas aí referente a projetos e tecnologia. Tá? Eu não bati muito, vou deixar uma questão aqui para vocês darem andamento na atividade de vocês. Eu vou ficar de plantão aqui até às 11h10, tá? Então, se alguém precisar de mim, pode me chamar. Ou qualquer coisa no mesmo processo, né? Ou e-mail ou WhatsApp, aí vocês podem estar me chamando também, que eu vou estar atendendo vocês durante a semana. Aproveitando, as aulas elas estão sendo gravadas, então eu estou disponibilizando nas sessões. Então essa aula vai estar na sessão 2.4 e o primeiro período aí vai estar na sessão 2.3, a aula ao vivo. Então, se tiver alguma dúvida aí dos comentários, perguntas dos amigos, pode acessar a aula ao vivo ou me mandar pergunta, né? Aí fica a critério de cada um. Tá aberto aí para as perguntas. Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar para a questão aí para vocês fazerem durante a semana. Sem dúvida, professor. A segunda parte da aula ajudou aí, que vocês ilustraram bastante aí o que o autor estava falando, isso facilitou aí um pouquinho. A primeira parte foi um pouco mais burocrática,
E vocês estavam mais dormindo também, né? Vamos aqui. Querendo ou não, professor, essa matéria de modelo de gestão dá para aplicar bastante com o que eu vejo lá na TNG, por exemplo, né? Porque eles têm vários canais, várias formas de interação entre gestão e colaborador, entre empresa e fornecedor. Então a gente fica sempre ali atento e sempre convivendo junto com todas essas informações. Então, para mim, fica um pouco mais fácil. Não, é que na verdade você está num processo mais evolutivo, né? Mas como você está no meio da pirâmide, fica mais fácil você conseguir visualizar esse processo aí de interação entre gestão e o processo operacional, tá? Por isso que você se sente aí até mais seguro até nos exemplos que você dá, porque você está ligado também a essas tomadas de decisão, tá? É perceptível isso. Vindo aqui para a questão, a partir da sua aprendizagem sobre gestão de projetos e gestão da inovação na seção 2, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a seção 2 completa, tá? Elabore uma lista de ações para a Carolina. Inicie refletindo sobre estes aspectos. As pessoas envolvidas no projeto estão comprometidas? Os recursos disponíveis são adequados e suficientes para executar o projeto? Os objetivos e benefícios aos stakeholders estão claros e foram bem comunicados? Como os prazos e atividades podem ser inspecionados? Pessoal, o que nós estamos fazendo lá na aula 2.1? Nós estamos fazendo o projeto da Carolina. Ela estava desenvolvendo, né? Estava trabalhando numa empresa de tecnologia e ela estava fazendo as atividades lá para entrega de um novo resultado tecnológico. Era isso que a gente estava fazendo aí da sessão 2 com a Carolina. Vocês me mandaram os trabalhos. O do Mutran não vou nem corrigir, mas ele mandou 5 folhas. Se cada aluno me mandar 5 folhas, imagina. Vou ficar louco aqui. Professor, o meu deu 3 folhas ontem. Não, eu vou deletar esses e-mails aí, vocês vão me deixar louco aqui. 600 alunos me mandar 3 folhas, eu vou ter que ler 1000 folhas por semana. Então para de dar trabalho, né, professor? Brincadeira. Seria uma ótima ideia, né, professor? Não, é bom deixar vocês ocupados. Vocês ficam muito ociosos nessa quarentena. Seguindo aqui, então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar lá o projeto da Carolina, lá na seção 2.1 e na seção 2.2, e nós vamos responder essas perguntas aí, tá? Então, se você ainda não tiver nenhum processo aí de pessoas envolvidas no projeto, vocês vão escolher algumas pessoas, tá? Que vão ajudar nesse desenvolvimento do projeto e assim por diante. Só precisa responder essas 4 perguntas aí para a gente terminar o processo de criação do desenvolvimento de tecnologia da Carolina, tá? São perguntinhas simples aí que eu acho que em menos de uma folha vocês vão conseguir responder para mim. Na próxima aula vai ser revisão. Se não tiver revisão, nós vamos combinar lá referente a palestra na terça-feira, tá? Se vocês quiserem decidir agora, para mim já fica definido. Eu acho que referente a ter uma revisão, seria importante a gente saber se tem prova ou não. Como isso ainda não foi definido, e acredito que não tenha mesmo, porque diante da situação que a gente está vivendo, a tendência é piorar e não melhorar. Então, acredito que essa palestra vai ser bem interessante, né? Na minha opinião, não sei as demais. Eu preciso da opinião de todo, porque o que acontece? Na outra semana, a gente vai entrar com o quê? Com realmente já a sessão 3.1. Professor, então depois você vai dar revisão? Não.
a aula ela vai passar a data, né? E depois, indiferente do cenário, a gente vai começar com a sessão 3.1 para não ficar atrasado com a disciplina. Então, realmente é uma escolha que vocês podem fazer depois e me informam, não tem problema nenhum, porque a palestra realmente vai acontecer. E aí fica a critério de vocês. Vocês podem conversar no grupo de vocês e depois me informar, professor, eu quero participar. Aí eu mando o link para vocês. Tá? Não precisam definir agora. Tá? Então pensem melhor. Por mim tudo bem, professor. Se tiver a palestra, é bom, entendeu? E em relação às férias também, eu até queria tirar essas dúvidas, se a gente vai ter férias ou vai emendar, entendeu? No mês de julho.